Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre NAT. Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar bastante sobre SNAT. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer. Mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus, esse é o canal SecInfra. Aqui a gente fala sobre redes e segurança com foco em produtos Fortinet. Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos falar um pouco aqui sobre NAT. Então o que é o NAT, né? Então a gente é um método de tradução de endereço IP em um pacote. Então, se as portas também forem traduzidas, ele é chamado de PAT, Port Address Translation. Então, NAT nada mais é do que Network Address Translation, então tradução de endereços de rede. Os benefícios do NAT, né? Então, o endereço real ele é oculto das redes externas, ele contribui para o não esgotamento de endereços de IP público, principalmente quando estamos falando de IPv4, e a flexibilidade de endereços de redes privadas. Então a gente tem esses tipos de NAT. Então é o SNAT, né, ou Source NAT, né, então NAT de origem. Então ele traduz IP e porta de origem. E no FortiGate a gente habilita ele na Firewall Policy. A gente tem o DNAT, que ele traduz IP e porta de destino. E é necessário um objeto VIP na Firewall Policy lá no nosso FortiGate. Quando a gente usa Central NAT no FortiGate, a gente não vai precisar de VIP, tá? Mas o Central NAT a gente vai tratar mais no futuro, assim como o DNAT também, tá? A gente ainda tem o NAT 64 e NAT 46, então ele traduz de IPv6 para IPv4 ou vice-versa, e tem o NAT 66, que ele é NAT entre redes IPv6. Essa parte do NAT 64, NAT 46, NAT 66, a gente não vai se aprofundar tanto, porque é uma coisa que a gente ainda não usa tanto, mas no futuro a gente pode abordar também. Então, a gente tem dois meios de fazer um SNAT no FortiGate. Aqui numa regra de Firewall, a gente geralmente, quando é para a internet, a gente só marca aqui NAT e use Outgoing Interface Address. Então, ele vai utilizar o endereço da interface de saída. Porém, a gente pode usar aqui o Dynamic IP Pool e aí a gente pode utilizar outros tipos de SNAT. Então, no SNAT de interface de saída, como é que a gente funciona? A gente vai ter aqui, então, nessa topologia, dois computadores conectados num switch que estão conectados a um FortiGate. A gente pode ver que o endereço da LAN aqui é o 926801, no caso é um barra 24 aqui, né? E a gente tem o IP de WAN 100.100.100.1. Então, no pacote original, a gente pode ver que a origem do PC1 é 192.168.0.10 e a porta de origem é 31.025. O destino é o 200.200.201 na porta 443, né? Então é um protocolo TCP, HTTPS. O destino é esse servidor web. A gente pode ver então que o pacote que foi aplicado é SNAT. A origem então modificou para 100.100.100.1, que é nosso IP de WAN. A porta de origem se manteve a mesma, pois ela não estava em uso. E o destino continuou 200.200.200.1.443. No nosso computador 2, a gente pode ver que a origem é 192.168.0.20 e a porta é a mesma, 31.025. E o destino, 200.200.1.443, protocolo TCP. Então, quando ele passou pelo FortiGate e fez o SNAT, vocês podem ver que aqui, ao contrário de manter a mesma porta, ele usou uma outra porta. Aqui seria uma porta aleatória, né? Aqui eu botei só como exemplo 33.215, mas pode ser qualquer porta alta. Então, basicamente, esse é o nosso conceito de SNAT. Por que isso é necessário? Esses nossos IPs internos, eles não são roteáveis na internet. Então, a gente tem que chegar até um servidor web com um IP que seja roteável na internet para a gente receber o retorno, né? Então, o que vai acontecer? Esse cara, o 92.168.0.10 na 31.025, vai passar pelo FortiGate, ele vai guardar essa informação, opa, a 31.025 no 100.101 para o 200.200.201, a minha origem é esse 192.168.0.10. Então, para o servidor web, ele vai fazer o quê? Ele vai responder para o FortiGate. O FortiGate vai pegar a informação, vai consultar a tabela e vai saber para quem que ele tem que devolver aqui internamente. A mesma coisa se ocorre aqui do outro lado. Então aqui eu estou mostrando um debug, né? Então a gente tem esse debug que é o Get System Session List. Então a gente pode ver aqui, ó, que a gente vai ter dois exemplos. Aqui eu usei a porta de origem diferente para ambos. Então 92.168.0.10 na 31.025 e esse 192.168.0.20 na 11.025. Vocês podem ver que o Source NAT, ó, ele continuou com a mesma porta, 31.025, 11.025.
Aqui o destination é um outro destination qualquer. Não é o mesmo do exemplo. Aqui, então, portas de origem iguais. Uma das portas de origem no SNAT fica aleatória. Então, ó, 31025 a origem, 31025. Aqui continuou 31025, aqui ele mudou para 60440. O destino é o mesmo. Então, a gente falou que temos o Dinâmica IP Pool, né? Então, um IP Pool é o quê? É um conjunto de IPs, né? Então, eles definem um IP único ou um range de IPs para serem traduzidos como IPs de origem numa policy, ou seja, para serem usados como SNAT. Geralmente, o IP ou o range de IP estão no mesmo range, né, ou subnet, do IP de interface de saída. Então, por exemplo, ali no nosso caso, vamos voltar aqui. Aqui o nosso IP era o 100.101 e aqui eu sei que é um /29. Então o que eu fiz aqui? Eu utilizei, aqui vocês podem ver no exemplo, o 100.100.103, que ele está na mesma subnet. Se a gente utilizar IPs de outro range, também é possível. Às vezes a gente usa isso numa questão, por exemplo, de uma VPN site-to-site com overlap de subnets. A gente vai ter que se atentar à configuração de roteamento. Quando a gente usa da mesma interface, a gente não precisa se preocupar com o roteamento. A gente tem 4 tipos de IP pools. Então, overload, que é o padrão, que ele funciona parecido com o interface de saída, né? One-to-one, fixed port range e port block allocation. Esses dois últimos aqui, eles são bastante utilizados em provedores de internet que usam CGNAT, porque a gente consegue ter um rastreamento de quem está usando o IP público. E aqui na policy é bem simples. A gente vai marcar aqui Use Dynamic IP Pool e vai selecionar o nosso IP Pool. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de como funciona o IP Pool Overload. O pacote original 92.68.0.10, na origem 11.025. Ele vai passar aqui, ele vai dizer, opa, é para usar esse SNAT, 100.100.103. Então, em vez de usar o IP da WAN, ele vai usar esse SNAT aqui, ó, externo IP range, é do 100.100.103 ao 100.100.103. Então, nosso pacote com SNAT vai obedecer as mesmas regras, ó. A origem vai ficar o 100.100.103 e aqui, nesse caso, ele vai manter a porta. Lembrando, se a porta já estiver em uso, ele vai usar uma porta aleatória também. Então aqui até deixei a observação, né? O funcionamento ele é igual quando você está usando a porta de saída. A única diferença é que está sendo especificado um IP ou um range. Então, como a gente viu no modo overload, ou quando a gente está usando o NAT como a porta de saída, a gente usa o port translation para realizar o mapeamento das sessões internas com os hosts internos. Então, com isso, a gente pode ter um problema chamado de session clash. Então, ele ocorre quando tem port exhaustion. O que é port exhaustion? É exaustão de portas, ou seja, as portas acabaram, né? Então não tem mais portas disponíveis. Então todas estão em uso, ocasionando o uso da mesma porta externa para mais de uma sessão. Então isso é meio raro de ocorrer, né? Porque a mesma porta ela pode ser utilizada para dois destinos diferentes. Então, bom, vai ter umas 64 mil sessões só por IP externo. 64 mil sessões para o mesmo IP e para a mesma porta de destino. Ou seja, tem que ser um cenário muito específico para isso ocorrer. Então, a não ser que seja um ambiente mas muito grande, com uma alta demanda para o mesmo servidor, é possível que isso esteja ocorrendo devido a algum malware num host ou na tua rede, tá? Com esse debug aqui abaixo, a gente pode ver se está ocorrendo session clash no FortiGate. Então, diagnose se session start. Esse clash tem que estar igual a 0. Se estiver superior a isso, pode já ter ocorrido algum clash, é bom dar uma verificada. Também ele vai aparecer no System Event um log de port exhaustion. Aqui então eu só fiz um debug para mostrar que a gente está com dois hosts de origem diferente, usando a mesma porta de origem, tanto no pacote original quanto no pacote SNAT. Porém, os destinos são diferentes, né? Então, tu pode ver que aqui o 92.68.0.10, com a porta de origem 31.025, está indo para o 208.84. Pode ver que o subSNAT é 31.025. Aqui o 92.68.0.20, com a porta 31.025 também, está indo para o 142.251. Aqui também, tu pode ver que é a mesma porta, 31.025. Então esse get session list ele vai pegar as sessões que estão ativas no teu FortiGate nesse momento. E agora a gente tem também um outro IP pool, que é o one-to-one. Então ele é do tipo one-to-one. E a gente vai botar aqui o externo IP range. Nesse caso aqui, eu botei do 100.100.3 ao 100.100.104. Então a gente tem dois IPs públicos disponíveis.
Aqui, para exemplificar, eu botei 3 computadores. Então, a gente tem o PC1 com 9268010, PC2 com 9268020, e o terceiro computador, aqui com o 9268030, ele vai dar um bloco. Então, o primeiro PC ele vai vir aqui, vai fazer SNAT com 100.103, o segundo IP vai vir aqui, vai fazer o SNAT com 100.104. Acabou os IPs, quando esse cara chegar aqui, ele vai ser dropado. Então, nesse modo, ele é atribuído o IP desse conjunto de IPs, né, do pool, para cada host interno, na sequência de chegada. Então, quem chegou primeiro pega o primeiro IP, o segundo pega o segundo IP e assim vai indo. O IP é liberado, ou seja, ele pode ser usado por outro computador quando não tiver mais sessões do host que pegou ele pela primeira vez. Então, vamos supor, esse cara, o PC1, ele pegou esse IP 100.103. Se ele parar de acessar qualquer coisa, desligou o computador, por exemplo, não está mais acessando mais nada na internet, ou passando por essa firewall policy, esse IP público vai ser liberado. Tá? Então, um outro computador, como por exemplo o 3, poderia pegar esse 100.103. Então, aqui, ó, os hosts que chegarem depois, quando não houver mais IPs disponíveis, terão seus pacotes dropados. Então, aqui eu fiz um diagnose debug flow. Então, no filtro eu botei o destino que eu estava testando, que era o 8844. E a gente pode ver aqui que o primeiro, o 9268010, foi liberado, saiu com 100.103. O 9268020 também foi liberado, saiu com 100.104. E o terceiro, que é o 9268030, ele foi negado. A gente vê que aqui dá para ver o IP, ó, 9268030. Quando ele tentou ir para o 88844, deu negado. Aqui a gente tem alguns outros comandos, né? Que é o diagnose fire IP pool list NAT IP. Então a gente vai verificar que se os IPs estão em uso ou não. Aqui no diagnose fire IP pool stats também a gente pode ver que tem um IP pool alocado, né? 2 clientes hosts estão online, né? Ou seja, estão usando esse IP pool. 2 NAT IP estão alocados. E PBA seria Port Block Allocation, mas ele é uma alocação da porta inteira. Aqui no System Events a gente vai poder ver que foi criado o IP pool, né? E aqui também a gente vai ver que teve um exhausted. Então, ou seja, quando o terceiro computador tentou sair, ele deu exaustão e perdeu. E foi dropado. Aqui, então, a gente vai ter um outro tipo de IP pool, que vai ser o Fixed Port Range. Então, aqui no nosso exemplo, a gente colocou 5 IPs públicos disponíveis, então do 100.100.103 ao 100.100.107, para usar para o range interno inteiro, 9268002 até o 926800254. Então, a gente pode ver que tem aqui IPs sharing external IP, né? E ports por IP. Então, em cada IP público, eu tenho 51 hosts internos utilizando ele. E cada IP interno vai ter 1.184 portas para utilizar. Então, nesse modo, a quantidade de portas de cada IP público, né, começando a porta 5.117, é dividida entre a quantidade de hosts internos. Nesse total, a gente vai ter 5 IP, né? E a gente vai ficar com 1.184 portas para cada host interno. Então o FortiGate faz alguns arredondamentos, não precisa se apegar muito nesse detalhe, tá? Isso daqui, como eu tinha comentado antes, é uma opção muito interessante para os provedores que usam CGNAT, né? A gente vai ter nos logs mais facilmente. A gente pode fazer um debug por SNAT Fixed Port Range, né? Então eu tenho o Diagnose Fire IP Pool List, que ele vai me dizer aqui, ó, o IP Pool Fixed Port Range, vai dar as informações. Qual que é o IP de NAT, então é do 3 ao 7, a porta de início, né, que nem eu tinha falado, 5.117, números de Port Block Allocation por IP 51, o Source IP Range, né, então que é o host interno, e aqui a gente vai ter aqui também, ó, em Diagnose Fire IP Pool Fixed Range List NAT IP. Se eu pegar o IP 100.100.103, eu vou saber quem dos meus hosts internos está usando esse IP. Então aqui, ó, eu tenho o 02, o 02 ele está usando esse IP da porta 517 até 6.300, o 3 da 6.301 até 7.484. Então por isso que é interessante para o CGNAT, porque isso aqui fica fixo. E a gente tem um outro, que é o Port Block Allocation, que é um pouco parecido também com esse último que a gente viu. Então, nesse modo, cada IP público, a quantidade de portas dele é dividida por blocos. Por padrão, é blocos de 128. Aqui eu deixei o padrão mesmo, né? E além de especificar o tamanho, a gente pode limitar a quantidade de blocos que cada computador vai pegar. Então aqui eu coloquei
que cada bloco vai ter 128 portas e cada usuário pode pegar no máximo 8 blocos para ele. Então a gente vai ver que a gente vai ter 472 blocos por cada IP público e cada usuário só vai pegar os 8, né? Então o que acontece? Quando esse cara aqui for sair para a internet, ele vai entregar um bloco. No momento que acabar essas portas disponíveis 128, o FortiGate entrega mais um bloco, até as 8. Depois das 8, o cara vai começar a ter problemas de acesso, né? Ou vai ter que ir liberando esses blocos. Então, o que acontece? Toda vez que o FortiGate entrega um bloco para um computador, né, para um host, para um IP, é gerado um log. E com isso a gente vai ter uma rastreabilidade. Então também é uma outra opção interessante para provedores de internet. Nesse caso aqui, a gente nunca vai, não necessariamente a pessoa vai estar sempre com o mesmo IP público. No port block range, no fixed port range, aqui a pessoa geralmente vai estar sempre com o mesmo IP público, a não ser que ela seja mudada de IP pool, né? Então aqui a gente também pode ver aqui que a gente vai ter o log, né? Então vai ser esse log IP pool PBA created. E aqui a gente vai ver o pool name, port block allocation, né? A source, então IP 192.168.0.10. Ele pegou o NAT do 100.100.103 e as portas dele é da 5.117 a 5.244. Se a gente dá um Diagnosify IP Pool List, aqui a gente também vai ter algumas informações do nosso NAT. Então, Port Block Allocation, Block Size 128, número de blocos por usuário é 8, em uso agora no momento tinha 4, quando eu rodei esse debug, né? IP em uso a gente só tem 1. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que tenha dado para entender os conceitos de SourceNAT, os vários tipos de SourceNAT que a gente tem. Se vocês tiverem alguma dúvida desse assunto ainda, peço que deixe aqui nos comentários. Daí a gente pode gravar vídeos específicos com alguns exemplos mais reais aqui, fazendo um laboratório, né, para demonstrar melhor para vocês. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, confere se está inscrito no canal e também fica o convite para entrar no nosso grupo do WhatsApp. A gente também criou vários subgrupos ali referentes às certificações da Fortinet, para termos um grupo de estudo aí e o pessoal se ajudar também nos estudos. Até mais, pessoal!